O senhor me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o caralho. 4 linhas da Constituição é o caceta. Nós estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro. Nem que seja para divulgar e inflamar a massa, para que ela se mantenha nas ruas. E aí sim, talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. O clamor popular, como foi em 64. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Se alguém viesse discutir golpe comigo e falar, tá tudo bem, e o after day? Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Olá, ouvintes do Pauta Pública. Eu sou Andréa Dipp, estou aqui com a Clarissa Levi. Oi, Clary, tudo bem? Olá, Dipp. Oi para você que está aqui nos ouvindo. Bora pro pauta dessa semana. No dia 19 de novembro, a Polícia Federal deflagrou uma operação que revelou quão perto o país esteve de um golpe militar e do caos social nas últimas semanas de 2022. A essa altura, todo mundo já ouviu falar da impressionante descoberta da operação da PF, que detalhou um plano, chamado de Planejamento Punhal Verde e Amarelo, para assassinar o então presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o seu vice, Geraldo Alckmin, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. As notícias têm sido muitas nos últimos dias, então a gente vai recapitular aqui. Logo que foi deflagrada a operação, 5 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento nesse plano. 4 militares e um policial federal. Os militares faziam parte de uma força especial do Exército, chamada Kids Pretos, que recebe esse apelido por utilizar gorros pretos em operações sigilosas ou em ambientes hostis. Um dos militares presos, o general de brigada Mário Fernandes, chegou a atuar no governo Bolsonaro e foi assessor parlamentar do agora então deputado Eduardo Pazuello, que foi ministro da Saúde do Bolsonaro durante a pandemia. Já o policial federal preso Vladimir Matos Soares tinha acesso a informações da segurança de Lula. Ele era um dos agentes da PF que trabalharam no hotel onde Lula se hospedava durante o período da transição do governo. Segundo o relatório da PF, o plano chegou a ser impresso no Palácio do Planalto e apresentava, inclusive, o detalhamento de como poderiam ocorrer os assassinatos dos alvos dos golpistas, por tiro ou envenenamento, bem como as circunstâncias necessárias para cada tipo de execução. As investigações ainda apontam que o plano golpista chegou a ser discutido na casa do general Braga Neto, que, vale lembrar, além de ser ex-ministro do governo Bolsonaro, foi o seu vice na chapa que perdeu as eleições em 2022. E um dos dados mais impressionantes é o de que, no dia 15 de dezembro, os militares chegaram a ir para a rua para colocar em prática o plano de captura de Alexandre de Moraes. Eles já estavam posicionados quando, por algum motivo ainda não totalmente esclarecido, o plano teve que ser abortado de última hora. Ler e ouvir essas notícias nos dão um sentimento dúbio de incredulidade e, ao mesmo tempo, de constatação óbvia. O Bolsonaro nunca escondeu seu fascínio com o golpe e com a ditadura. Nunca, talvez, um presidente tenha sido tão abertamente explícito, inclusive, em suas intenções de desrespeitar o acordo democrático. Mas saber o quão perto a gente teve, de fato, da ruptura é realmente assustador. As investigações ainda tentam responder muitas perguntas em aberto, inclusive a do real grau de envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi indiciado junto com 36 pessoas, entre militares e civis, pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. E aí agora, nessa última terça-feira, gente, dia 26, foi divulgado o relatório final da Polícia Federal, que aponta o envolvimento direto de Bolsonaro na trama golpista, tendo pleno conhecimento do plano, que envolvia inclusive matar o Lula. Com 884 páginas, o documento lista o que a Polícia Federal afirma serem 8 provas de que Bolsonaro agiu para criar condições para uma tentativa de golpe de Estado, para impedir a posse ou derrubar o governo eleito. A conclusão é categórica e eu vou ler aqui uma parte do documento. Abre aspas. Os elementos de prova obtidos ao longo da investigação demonstram de forma inequívoca que o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro,
planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um golpe de Estado e da abolição do Estado Democrático de Direito. Fato que não se consumou em razão de circunstâncias alheias à sua vontade. Fecha aspas. Finalizado o relatório da PF, agora a bola passa para a Procuradoria-Geral da República, a PGR, que deve decidir se há elementos suficientes para oferecer uma denúncia contra o Bolsonaro e o resto dos indiciados. Somente depois disso que o Bolsonaro pode se tornar réu nesse caso. Então até lá tem um longo caminho. Para a gente destrinchar melhor tudo que essas revelações trazem, o que aconteceu até aqui e as implicações para o futuro da democracia de hoje, a gente recebe no Pauta o historiador Francisco Teixeira. Ele foi presidente do Instituto Pandiaco Légeras de Estratégia Internacional do Ministério da Defesa durante o governo Lula. Ele também é professor emérito do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares da Escola de Comando e do Estado-Maior do Exército e professor titular de História Moderna e Contemporânea na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Tudo certo para a pauta, que tá grande, importante. Mas antes, rapidinho, já que você se interessou pelo papo, aproveita que você tá por aí e segue e assina esse podcast onde você estiver. Se puder, nos dê 5 estrelas pra gente no Spotify e na Apple, que ajuda muito na visibilidade. E vale recomendar o Pauta por aí, para que mais pessoas descubram as conversas que a gente traz por aqui. Por falar em conversa, bora então pro que interessa. Professor Francisco, muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente. Muito bom te ter no Pauta Pública. Ok, obrigado. Eu agradeço o convite. Professor, com as informações que a gente tem por enquanto, áudios, documentos, o indiciamento do Bolsonaro e de outras 36 pessoas, a gente gostaria que o senhor avaliasse o quão perto nós realmente estivemos de um golpe de Estado. Veja, essa semana foi liberado a totalidade do relatório, mais de 800 páginas do relatório da Polícia Federal. A documentação está toda liberada, não há ainda tempo de ter lido tudo, são quase 1000 páginas, mas o que a gente já leu nesse momento é arrasador, é surpreendente e nos deixa perplexo. Não só havia um plano para o dia 12 de dezembro de 2022, o dia da diplomação de Lula e Alckmin, um plano de homicídio, sequestro e homicídio e tomada de poder, como antes disso, vários planos anteriores foram sendo testados. Agora, no documento da Polícia Federal, aparece a Operação 142, uma operação típica por forças especiais, inclusive já dispondo de armamento pesado, blindados da Marinha para desfechar o golpe. Foi um dos momentos mais tensos da história recente da República, esse 12 de dezembro, que, enfim, acabou não dando certo. Ele foi tentado, chamado a Noite do Fogo em Brasília, que tentou paralisar a cidade nesse sentido, e que vai encaminhar, então, para o 8 de janeiro. Foi um risco muito grande e muito próximo de perdermos a democracia no Brasil. E quais são os desdobramentos possíveis desse caso? Bolsonaro solto, golpismo impune ou Bolsonaro preso? O que acontece? E como fica a extrema-direita representada por ele diante de uma prisão? Bom, isso foi encaminhado à PGR e tem que ser avaliado e encaminhado ao Supremo para ver se o Supremo aceita a provocação de julgar todos esses envolvidos. Mesmo a gente tendo um PGR conservador, que já várias vezes deu provas de que gostaria de fazer um apagamento de 1964 e dos desmandos de 64, o peso desse relatório é um viaduto que desaba na cabeça dos conspiradores. Não dá para ignorar. O meu grande medo nesse momento é ir atrasando as etapas para que perca o impacto e também que isso acabe se confundindo com uma campanha eleitoral vindoura, que já está aí, Todo mundo já está falando nesse sentido. É preciso que, dessa vez, a impunidade não seja o traço marcante da política brasileira. Nós tivemos a impunidade em toda a história da República. Várias tentativas de golpe em 1954, em 1955, em 1958 e 59, em 1961, em 1964, em 69, em 77, em 85, e nunca se puniu um golpe no Brasil. É preciso que essa tradição da impunidade
seja superada. E aí, professor, falando sobre possibilidades de punição, né? O senhor poderia explicar para quem nos escuta em que âmbito isso pode ocorrer? Se é na justiça comum, se existe talvez alguma tentativa de empurrar esses casos para a justiça militar? Como é que isso pode se dar? Os crimes que são descritos, tipificados na conduta das pessoas arroladas ali, são crimes do Código Penal, são crimes de direito comum. Abolição do Estado de Direito, golpe de Estado, formação de quadrilha. Então não tem como ir para a justiça militar. Eu estranho até esse momento que o Exército não tenha aberto um inquérito policial militar para examinar a condição, por exemplo, de Mauro Cid. Imediatamente, ele está aí exposto, a gente já sabe o que ele fez. No mínimo, ele deveria ser examinado por peculato e contrabando de divisas na questão das joias, no mínimo. Quer dizer, e até agora não se tem notícias de nenhum inquérito policial militar por parte das Forças Armadas. Professor, eu queria pegar esse gancho do senhor sobre um inquérito militar, mencionando o Mauro Cid, para pensar que um outro militar que acho que é uma figura-chave nessa narrativa toda do golpe, ou da tentativa do golpe, um nome que tem aparecido muito no noticiário, que é o do Freire Gomes, né? Eu achei até curioso que agora estava aqui fazendo uma pesquisa de novo pro episódio e vi uma manchete da Veja colocando o Freire Gomes como o herói, né? O militar que teria se oposto a essa tentativa. Mas eu queria ouvir do senhor, considerando que, por exemplo, haviam generais que souberam desse plano e, ao que tudo parece, nada fizeram abertamente. Outros militares que não foram envolvidos diretamente no plano podem ser responsabilizados? É possível pensar em prevaricação? Como é que o senhor vê isso? Olha, a situação do general Freire é muito típica da própria estrutura do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras. Ele tinha conhecimento da possibilidade do golpe. Tecnicamente, todos nós, qualquer cidadão, sabendo de um crime, tem que denunciar. Nós não fazemos isso no nosso cotidiano. Na estrutura hierárquica e altamente disciplinada do Exército, das Forças Armadas, é difícil de imaginar um general em comando que vai denunciar o seu superior, seja o ministro da Defesa, seja o comandante em chefe, que é o presidente da República, por golpe. Ele iria se dirigir a quem? Se o ministro da Defesa era o golpista, se o presidente é o golpista, ele iria se dirigir ao Supremo Tribunal Federal? Isso não teria cola, não teria como acontecer. A única solução nesse caso é se o ministro da Defesa fosse um civil, que não tivesse dentro da hierarquia, porque senão era quebra de hierarquia. Ele poderia chegar para falar com o ministro e o ministro disse assim, eu não quero ouvir o senhor. E pronto. Quer dizer, é muito complicada essa situação. Nós não temos nenhum sistema de garantias contra os golpes. O artigo 142 da Constituição e, de certa forma, o 136 de defesa, do Estado de Defesa, eles têm que ser remodelados. Nós temos que tirar esses artigos, eles são erros constitucionais que dão poderes aos militares nesse sentido. Isso deve ser retirado da Constituição para que não haja mais esse clima golpista. Agora, também tem outras coisas. Quer dizer, aonde está o general Arruda, que foi o comandante da tropa? Aonde que está o general Dutra, que foi o comandante militar do Planalto no dia 8 de janeiro? Aonde está o coronel Fernando da Hora, que era o comandante da Guarda Palaciana? Quem são esses juristas que estavam aconselhando os golpistas? Eles falam o tempo todo, núcleo jurídico. Quem eram esses advogados? Né? Então, essa lista me parece ainda uma lista muito econômica em relação ao planejamento do golpe. Professor, a gente está vendo um processo de naturalização da violência de atos terroristas. Em janeiro de 2023, a gente teve os atos terroristas no Planalto. Há poucos dias, a gente presenciou um homem-bomba se matar no que poderia ter sido um ataque ao STF. E nessa trama golpista deflagrada pela PF, tinha planos de magnicídio, de assassinato do presidente, do vice e de um membro do Supremo. O que está acontecendo e o que mudou em relação aos últimos 3, 4 anos atrás, quando a palavra da vez era polarização e agora é golpe?
Olha, aparentemente nós temos uma situação muito complexa em relação à política em geral no Brasil. Sempre foi pauta fundamental que os partidos políticos, principalmente dos partidos políticos de esquerda mais progressistas, questões como educação, saúde, alimentação, transporte, emprego. Essa era a pauta, essa era a agenda. Já há mais de 10 anos que a direita chegou na política brasileira subvertendo inteiramente essa pauta e colocando uma pauta única de segurança pública, inclusive criando meios de agitação e de propaganda via as redes sociais, descrevendo uma situação catastrófica na segurança pública. Só para ter uma ideia, o Rio de Janeiro foi descrito como sendo uma terra de ninguém. No índice de violência das cidades brasileiras, o Rio de Janeiro está em 8º lugar. Tem várias outras cidades na frente do Rio de Janeiro. Mas há uma campanha por causa da ressonância do Rio de Janeiro nesse sentido. Em termos mundiais, o México é muito mais violento e brutal do que o Brasil. O Peru, o Equador, mas isso não é mostrado, é feita essa espécie de guerra subversiva adversa, que é uma metodologia típica de brigada especial, de força especial, de comando, para criar um desajuste e um mal-estar que dê condições de se realizar um golpe de Estado e projetar a direita para o poder. Esse processo todo, ele banaliza a violência e ele diz que a República não é competente para estabelecer a ordem, que precisa de uma força, e aí a gente faz uma imensa confusão entre missão de polícia e missão de defesa, e confunde as duas coisas, né, nesse sentido, chegando ao como a gente chegou à intervenção federal no Rio de Janeiro, que não resultou em nada, ao contrário, a violência aumentou, a morte de Marielle Anderson foi durante a intervenção federal, feita pelo próprio Braga Neto naquele momento. Na Pública, nós não desviamos o olhar das engrenagens mais sombrias da história recente do Brasil e daqueles que colocam em risco a democracia brasileira. Nós temos o compromisso com a verdade e se você acredita na importância de um jornalismo independente e sem medo de denunciar os responsáveis, vire aliado em apoie.apublica.org ou faça um pix de qualquer valor para contato@apublica.org. E aí, olhando para essa esteira de violência que parece que só escala, eu tenho uma pergunta aqui, professor, que acho que é talvez a mais difícil de se responder até agora, que é por que, afinal, um plano tão minucioso e tão documentado não deu certo? Eu sei que é difícil tecer uma resposta, mas quais elementos o senhor acha que poderiam nos ajudar a pensar para responder isso? Olha, todos têm avançado uma interpretação, uma explicação que eu considero fácil e absolutamente errada, né? Tem-se dito que não houve o golpe porque o governo americano, porque o Biden não quis o golpe e mandou militares aqui avisar que não tem o golpe. Não há nenhum documento, não há nada sobre a conversa desses militares no Brasil. Ao contrário, há uma recepção triunfal do Bolsonaro na Casa Branca, dos filhos, etc., nesse sentido. Acredito que essa tentativa de reativar a teoria da dependência, que funcionou lá nos anos 50, 60, quando o país era um país pequeno do ponto de vista da sua pujança, da sua projeção de poder e prestígio no mundo, não explica de maneira alguma o fracasso do plano. Nós, para entendermos o fracasso do plano, temos que pensar em 3 elementos fundamentais. Tá? Em primeiro lugar, o plano nunca teve maioria no alto comando. Dos 16 generais do alto comando do Exército, 3 eram muito militantemente a favor do golpe, enquanto 5 eram contra e os outros estavam esperando para ver. Segundo ponto, por que havia essa diferença dentro do alto comando? Porque está se repetindo isso. Generais legalistas e generais golpistas. Não penso assim. Né? Eu conversei com vários generais do alto comando, né, conversando sobre isso. A primeira coisa que eles disseram é que essa tese americana de garantir a democracia no Brasil, a gente poderia inverter, dizer,
Só o imperialismo garante a democracia, né? Quando era jovem, estudante, o imperialismo é que garante a ditadura. Agora é o imperialismo que garante a democracia. Não casa. Os próprios generais disseram que isso era ridículo. O elemento central, e isso me foi dito literalmente por eles, é que eles têm a memória de 64, que foi dado o golpe porque, segundo eles, bateu-se às portas dos quartéis pedindo golpe. A mídia, a grande mídia, por exemplo, a Rede Globo, a Igreja Católica com suas marchas na rua, o empresariado, todo mundo pediu o golpe. Quando o golpe começou a se tornar vazio e perder significado, todos abandonaram e se transformaram em democratas de primeira hora e o exército ficou com a tarefa sozinho com aquele lamentável governo João Figueiredo. Eles dizem, dar golpe é muito fácil. O que a gente faz com o golpe depois? Como é que a gente vai gerir isso? O golpe ele tem uma dinâmica própria, ele vai se acumulando em repressão aqui, em prisão ali, em sequestro, e daqui a pouco você está numa situação que não tem mais como sair. A última coisa é um traço bem interessante. Desde o início, desde a intervenção, o general Walter Braga Neto se destacou como elemento central. Ele, inclusive, ao lado do general Mário Fernandes e do general Augusto Heleno, deveria formar essa junta militar que controlaria o país até as novas eleições que levariam Bolsonaro de volta ao poder. Braga Neto nunca foi considerado um líder capaz, eficiente e competente. Os seus colegas de farda, os seus colegas de grau, de outros generais, consideravam ele, sempre consideraram aventureiro e autocentrado, e correndo o risco de estabelecer uma ditadura pessoal dele nesse sentido. Então, na verdade, eu diria que não houve grande unanimidade no alto comando, não houve unanimidade de forças sociais para apoiar, houve uma grande desconfiança do tipo de liderança que estava puxando a proposta de golpe. Professor Francisco, aqui eu vou fazer uma pergunta bem pessoal. É bom que os ouvintes já entendam que parte desse lugar. Em algum lugar, eu acho que, de certa maneira, muitos de nós sentimos falta de um pronunciamento enérgico do Lula. Talvez entrar em rede nacional dizendo que quase foi morto, que milhões de votos teriam sido desrespeitados, milhões de pessoas que depositaram sua escolha eleitoral nele teriam sido desrespeitadas se ele fosse assassinato. E eu queria perguntar para o senhor, na sua análise, o senhor acha que falta pronunciamento do presidente? Como o senhor tem visto a postura do governo federal frente a essas acusações que saíram agora? Tem como ficar calado numa crise dessa? Clarice, desde a formação do governo, impera no círculo político palaciano, aqueles ministros de dentro do Palácio, Planalto, a questão de que não vamos criar marolas com os militares. Eu tive com o presidente, tive com outros políticos, falei muito sobre a situação militar e ele me respondeu que o general Gonçalves Dias, aquele que ele teve que demitir depois do 8 de janeiro, porque mentiu, escondeu as fitas da invasão, e o brigadeiro Jusceni Camelo, do Superior Tribunal Militar, davam informações suficientes a ele, ele sabia como passavam-se as coisas, ele tinha conhecimento disso. Infelizmente, não é verdade. O general Gonçalves Dias não tinha a menor aderência da tropa, ninguém o respeitava. Aquelas cenas dele dentro do Palácio do Planalto, destruído, andando para lá e para cá como autômato, né, dizendo que não tinha culpa, mostra total falta de capacidade dele, né, em enfrentar a questão. Inclusive de convocar a tropa de guarda do palácio para colocar as pessoas para fora. Nem isso ele conseguiu fazer. Então, na verdade, há sim uma mentalidade de virar a página da história. Ocorre que essa página não está escrita, a gente está virando página em branco da história. E isso reforça a impunidade. É evidente, esse ano 2024, o Lula se negou a comemorar a vitória sobre o golpe de 8 de janeiro de 2023 e se negou a rememorar a tragédia do 31 de março de 64. Quer dizer, com isso, a capacidade de explicar à população as diferenças
explicar o funcionamento da democracia, mobilizar as pessoas. O López Obrador, no México, chamava comícios imensos, né? O Petro, na Colômbia, chama comícios para discutir a sua política. Nós estamos despolitizando a política, transformando numa questão de votos no Congresso, quem tem voto, quem nem tem voto, né? E com isso perdendo o caráter pedagógico da ação política, o que é muito grave, porque a direita, a extrema-direita, está utilizando-se de tudo para colar nas mentes do cidadão brasileiro. Então, é lamentável que a gente não tenha clareza nisso. Eu juntaria um outro ponto aí também fundamental, o fato de que o ministro da Educação, do governo, apoiou, defendeu uma reforma do ensino médio que diminui brutalmente as aulas de história no ensino médio e elimina sociologia e filosofia. Como é que a gente vai formar uma cidadania se um governo que diz que o seu patrono é Paulo Freire, né, tira aulas de história, de filosofia e de sociologia da garotada, dessa garotada que a gente vê e está achando que vai ficar rica e feliz via rede social, que sequer precisa ir à escola. Durante o governo Bolsonaro, a gente assistiu celebrações de grupos conservadores entre civis e militares que comemoraram o golpe de Estado de 1964 e a instituição da ditadura cívico-militar no Brasil. Ele mesmo defendeu e defende a ditadura, os seus torturadores, como Carlos Alberto Brilhante Ustra, por exemplo. E o Estado brasileiro gasta mais de 1,8 milhão por ano com o pagamento de aposentadorias e pensões aos militares ou seus dependentes. Qual é a relação entre a anistia, a falta de uma justiça de transição e as suas consequências com as intentonas golpistas que a gente vê hoje? Onde que tudo isso vai parar? Desde o início do governo, que o general Gonçalves Dias chegou um documento que ele dizia que tinha cláusulas pétreas colocadas pelos militares para o governo cumprir. Isso é um absurdo. Já começava emparelhando o governo e isso foi aceito e gerou o que gerou. Mas é fundamental que a gente lembre também que em 2010 o Supremo Tribunal Federal recepcionou o ato da anistia de 1979 e que agora voltou-se para ele. A bomba e o corpo foi estendido lá no portão do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque eles acharam que, mais uma vez, não se devia cumprir a lei, inclusive os tratados internacionais que o Brasil assinou, punindo a tortura como crime contra a humanidade. Essa postura de esquecimento, de apagamento da história, é a principal causa do retorno dessas tentativas golpistas. Quando eu faço apagamento, eu não precisava nem julgar essas pessoas. Por exemplo, na África do Sul eles não foram julgados. No Chile e na Argentina foram. Em Portugal foram. Na Espanha não foram. Na África do Sul, o que fez? Você não vai ser julgado se vier a público confessar o que você fez e pedir desculpas públicas. Nem isso. Quer dizer, as Forças Armadas brasileiras nunca pediram desculpas pelo sequestro, pela tortura, pelo ocultamento de cadáver, pelas mortes que eles causaram tão recentemente. E que, veja, se manteve o culto da morte dentro das instituições militares. Começando por essa caveira com um punhal na cabeça, que é um símbolo fascista italiano que a Brigada de Forças Especiais tem, e o BOPE da PM do Rio de Janeiro também tem. Quer dizer, é um processo que a gente devia começar a expurgar toda a simbologia, toda a fraseologia fascista que essas forças incorporaram. E temos que ter também clareza da distinção. O que é a polícia, que cuida da segurança cidadã, e o que é defesa, que cuida da soberania nacional na fronteira. Quando a gente vê as funções da Brigada Especial, de Forças Especiais, está lá combate ao contrabando, ao narcotráfico, ao crime organizado. Isso não é a função do Exército. Isso não é. No momento que a gente coloca o Exército e chama GLO, artigo 142, para fazer tudo no país, a gente abdica de uma posição republicana e dá força à ideia de que só os militares podem controlar e colocar ordem na República. Professor Francisco, muito obrigada. Muito bom te ouvir por aqui e com certeza até uma próxima. Obrigado. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva.
Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar aí depois do Pauta. Se você gosta de mergulhos narrativos, a dica de hoje é conhecer o podcast Rádio Escafandro, produzido e apresentado pelo Tomás Chiaverini. O Tomás aborda temas que vão de política à ciência, de cultura à saúde, de urbanismo a comportamento. A pesquisa é sempre jornalística, mas a narrativa tem um pé na literatura e outro na filosofia. Procura aí por Rádio Escafandro no seu tocador de podcasts e coloca para ouvir depois do Pauta. Você vai gostar. E chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Muito obrigada para você que esteve com a gente até aqui. O Pauta é apresentado por mim, Andréa Dipp, pela Clarissa Levi. Eu e a Clary também cuidamos da pauta e da entrevista do programa. A produção é do Ricardo Terto e da Estela Diogo. O Terto é também quem edita e roteiriza o programa. As artes e a identidade visual são da Tainá Gonçalves. Na comunicação, a coordenação de redes sociais é da Lorena Morgana e a publicação no site e a transcrição ficam com a Ana Alice e a Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original é do Pedro Vituri, a coordenação da área de podcasts é da Cláudia Jardim. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Até sexta que vem, gente. Um abraço. Até lá, gente. Um abraço.